Olá, professora Estela Mares, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Nas últimas semanas, nós temos discutido aqui no programa o século XIX nas Américas, tanto no Brasil quanto na América Latina. E o seu doutorado é sobre isso, sobre 3 mulheres latino-americanas, uma delas brasileiras, que viajaram no século XIX, justamente. O livro se chama Peregrinas de Outrora e está aqui se a gente quiser ver. Muito bem. Você se ocupou de 3 mulheres, uma delas brasileira, alguém razoavelmente conhecida, que é a Anísia Floresta. Vamos começar falando dela. Que trabalho a Anísia fez e o que a Anísia conta sobre o século XIX? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, muito obrigada. O trabalho, como você falou, é um livro sobre relatos de viagem de mulheres que foram para a Europa e para os Estados Unidos no século XIX. Então, eu estudei 3 mulheres, uma argentina, Eduarda Mancilla de Garcia, uma cubana, Gertrudis Gomes de Avellaneda, e a Anísia Floresta, brasileira. A Anísia Floresta é uma personagem muito interessante, encantadora para quem a estuda, né, para quem trabalha com a sua obra. Ela foi uma viajante incrível, né? Ela passou muito tempo viajando. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, depois mudou-se para Olinda, depois foi para o Rio Grande do Sul, veio a Revolução Farroupilha e mudou-se para o Rio de Janeiro. Quer dizer, mesmo no Brasil, ela já teve essa trajetória de realizar vários périplos, né? E depois, então, em 1849, ela foi pela primeira vez à Europa, foi para a França. O contexto era, a alegação oficial, digamos, era a queda, ela sofreu uma queda de cavalo e teve que ir tratar-se. Então, essa foi a alegação... A razão que a levou até lá. Que a levou até lá. Mas você parece que chama isso de alegação. Pois Por quê? Porque ela sempre tem uma necessidade de se justificar muito quando ela vai fazer as viagens, justamente porque não era algo muito comum para uma mulher. Ela já era viúva à época, apesar de que a condição de viuvez aparentemente dava às mulheres uma certa liberdade para viajar. Ela não é a única, tem uma chilena também que tem sido estudada, Maipina de la Barra, que era também uma viúva e que viajou muitíssimo. Mas ela era uma viúva, então ela sempre precisa se justificar, né? Ela gasta muitas páginas justificando as suas viagens, ou porque a mãe morreu e então ela precisa de um tempo para espairecer, ou a queda de cavalo que ela precisa, enfim, buscar tratamento. Sempre tem uma justificativa, né? E por que você escolheu? O que chamou a sua atenção nos escritos da Anísia Floresta? Então, o que é mais marcante nesses relatos, ela tem 2 relatos, um à Itália e um à Alemanha, né? Embora ela tenha viajado por outras partes da Europa, ela escreveu mesmo em forma de relatos de viagem esses 2 relatos. E o que é mais marcante no texto dela é a comparação que ela faz entre o Brasil e a Europa, não é? E sobretudo em termos da presença de uma natureza muito grandiosa no Brasil. E quando ela retrata a natureza europeia, enfim, a natureza é sempre minimizada e são os elementos que foram objetos da construção humana, que são aqueles que são referenciados, valorizados, então, a história, as ruínas, os monumentos, né? Então, esse é sempre o destaque maior que é dado, de forma que ela reproduz um pouco, nesse sentido, algo que já estava presente nos relatos de viajantes europeus que vinham para a América, que já também tinham um pouco esse discurso, com o diferencial de que ela tem uma certa restrição a essa ideia de que a América é só natureza, porque ela sente um pouco
pele o impacto dessa noção que é uma noção extremamente estereotipada, né, desse discurso construído pelos próprios europeus. Tá, então, pera um pouquinho, antes da gente continuar. Esses dois relatos foram publicados na forma de livros, é isso? Exatamente, foram publicados ainda no século XIX, os dois foram publicados em vida. Tá. O relato que ela escreveu sobre a Itália foi publicado na França, publicado em 2 volumes, são relatos longos. Esse relato sobre a Itália, não lembro exatamente o número de páginas, mas tem certamente mais de 300 páginas cada volume, cerca de 400 páginas. E o volume 1 foi traduzido, o volume 2 até hoje está em francês, e o relato alemão, acho que ela publicou na França também, mas aí foi uma viagem mais curta e é um relato curto. Recentemente ele foi traduzido pela editora Mulheres, que é a editora que também publicou seu trabalho. Mas, esses relatos tiveram repercussão? Então, não há um estudo ainda, e também não me ocupei disso, da recepção e da circulação desses textos. Tá. Mas, então não posso afirmar com toda certeza. Com toda certeza tem uma repercussão no século XXI, né? Ou no século XX. Exatamente, quer dizer, principalmente a Anísia é muito resgatada, né? Até pelo próprio movimento feminista. Sempre que tem o Dia Internacional da Mulher, ela é lembrada como uma mulher brasileira que, enfim, desafiou limites e etc., né? E que viajou e publicou, fez tantas outras coisas, teve uma presença na esfera pública, o que não era muito comum, né, entre as mulheres. Então, não dá para afirmar com toda certeza, mas a impressão que eu tenho é que eram textos destinados ao público feminino. Então, essas mulheres dizem que elas escrevem para mulheres, mas a Anísia também era citada por escritores homens do seu tempo. E ela sabia que ela era lida pelos homens também, tanto que há todo um discurso que é construído para se antepor a possíveis críticas que ela ia sofrer dos seus leitores homens, né? Então, que era bastante comum entre as mulheres. Que é essa liberdade dela de viajar, é isso? É, a liberdade de viajar, de escrever e de tocar em aspectos políticos também, né? Então, quer dizer... Ela não tratava só de coisas, vamos dizer, próprias das mulheres do século XIX. Que são chamadas de próprias das mulheres, né? Ela também interferia em assuntos políticos, ela dava opiniões. Então, ela viaja para a Itália no processo de unificação da Itália, né? E ela, então, tem um partido, né? Ela, enfim, reproduz trechos de jornais, né, pró-unificação no seu relato, enquanto ela viajava. Então, essas mulheres têm um envolvimento com a política. Muitas vezes, esse envolvimento tenha de ser feito de forma um tanto oblíqua, né? Assim, não diretamente, como passa a acontecer no século XX, com o movimento de sufragistas, porque as mulheres, então, querem votar e ser votadas, mas tem uma relação com a política, elas têm um interesse muito grande pela política e por questões sociais, né? Então, a Anísia escreveu, por exemplo, uma crônica, aí fora já do relato de viagem, mas chamada Páginas de uma Vida Obscura, em que ela tratava da personagem de um escravo, né? Foi publicado num jornal em forma de folhetim. As outras autoras que eu estudei também trabalhavam escreveram sobre esses grupos marginalizados, né? Então, indígenas, gaúchos, escravos. Então, elas tinham uma inserção nas questões sociais e também nas questões políticas. E isso era muito complicado para uma mulher. Ela sofreu muitas restrições, algumas escreviam sob pseudônimo, né? Então, por conta disso, por saber que ela tinha leitores homens, ela também, de alguma maneira, se precavia, e aí há todo um discurso que... Nos textos, de tentar minimizar essa minha obra, não tem grandes pretensões. Eu estou aqui viajando, por exemplo, ela vai a alguns lugares, e aí ela dá o crédito para os viajantes
homens, para os cientistas, aqueles que tratavam das questões sérias. Então, eu estou aqui deixando uma simples contribuição, mas estava lá. Claro. Enfim, tinha viajado, ela escreveu e publicou. Então, quer dizer, a gente tem que separar muito bem o que é esse discurso, essa retórica, né? Um pouco que é uma espécie de um passaporte para se fazer presente nesse mundo. Você disse há pouco que os viajantes europeus tinham uma certa imagem da América e que, de alguma maneira, essas escrituras também refletiam essa visão. Mas o que eu queria conversar um pouco com você é sobre o fato de que a história trata muito dos viajantes para cá, né? Porque para as Américas, quer dizer, porque é um movimento de história natural, eles descrevem a fauna, a flora, etc., né? Tanto no começo da colonização quanto depois nesse século XIX. Eu queria que você contasse, por favor, quem são esses viajantes do século XIX, o que eles estão pensando e como isso está o que isso nos conta sobre o século XIX, voltando lá, sobre o século XIX no Brasil e na Europa, enfim. Então, esses viajantes da Europa para a América, assim, há um leque diversificado de ocupações, de motivações. Então, são desde homens do campo científico, né, naturalistas, como Darwin, né? Como Darwin. Acho que um importante viajante, também um dos mais importantes para a Anísia Floresta, por exemplo, foi o Humboldt, né? Que, enfim, viajavam, descreviam a natureza, a fauna, a flora, exploravam esse campo da natureza, né? Mas também houve uma quantidade grande de viajantes com interesses comerciais, sobretudo depois das independências, né? Então, quer dizer, quando esses países também são foco da exploração comercial e econômica, né? Então, há um leque diversificado. Mas o que é muito comum nas viagens desses europeus para a América e também dos norte-americanos que logo começam a vir, é uma pretensa superioridade, né? Desses viajantes que vêm de países considerados centrais ou desenvolvidos e que vêm para a América entendendo que vão encontrar a natureza pura e simplesmente, né? E não aqui o lugar da civilização. Então, alguns ficam até chocados, por exemplo, quando veem pessoas vestindo os trajes europeus, né? Enfim, porque esperavam encontrar pessoas, enfim, primitivas, vestindo, enfim, com roupas como se estivessem nuas e tal, né? Então, e isso é um estigma que acaba tendo uma certa perenidade, né? Então, assim, até hoje a gente vê opiniões de pessoas que têm, hoje menos por causa da internet e tal, das informações, mas até pouco tempo, creio que isso ainda estava muito presente no imaginário. Mas isso é algo que as viajantes e os viajantes daqui da América que foram para os Estados Unidos e para a Europa sentem muito, porque a própria Anísia Floresta, por exemplo, em 2 ocasiões, num relato sobre a Itália, ela se sente muito incomodada de passar por uma situação que ela chega numa alfândega e dizem ao diretor da alfândega que havia ali 2 brasileiras, ela e a filha, porque ela viaja uma parte do tempo com a filha. E o diretor da alfândega faz questão de vê-la porque ela... Foi na Lombardia isso, né? Exatamente. Ela queria... Enfim, ele queria vê-la porque ele achava que ela queria ver uma mulher com plumas e etc. E ela fica muito incomodada, de forma que ela percebe e explora isso, essa carga negativa que esse discurso eurocêntrico carrega, né? E nesse momento ela desconstrói. Então, embora ela dialogue com todos esses viajantes reproduzindo essas imagens, ela faz por
por conta da sua própria experiência, da sua origem, essa desconstrução, o que é um movimento muito interessante. Isso não é só presente no relato dela, é presente no relato de outros autores, muitos também que, enfim, tinham uma formação europeia, liam, né, o que era produzido e circulava da literatura europeia, mas que também imprimem algumas restrições em relação a esse discurso. Agora, essa ideia, o seu capítulo sobre a obra da Anísia se chama justamente Natureza e Civilização. Você conta desses viajantes estrangeiros, os que vêm para cá e que olham o Brasil e a América Latina desse ponto de vista dessa natureza pujante, etc. Primeira coisa, existia essa natureza? Quer dizer, ou ela está nos olhos dessas pessoas, né? Quer dizer, ela é uma representação, ela tem um estatuto, vamos dizer, mais objetivo, vamos dizer assim, ou não? E de que maneira você começou já a dizer que a Anísia quer se separar dessa ideia de que o Brasil, a América Latina, é um lugar de índios. Quer dizer que é de índios, quer dizer também que é intocado, né? Quer dizer, é uma ideia de que está como sempre foi, vamos dizer. Né? Mas o que mais que ela... Como a gente pode comparar o que ela pensa, o que ela traz nesses relatos a respeito do Brasil, porque ela também fala do Brasil, né? O tempo todo, né? Ela está cotejando, eu estou entendendo. E o que é a ideologia, vamos dizer assim? Então, primeiramente, você perguntou se há essa natureza, né? Se existe essa natureza. Bom, as representações, elas estão sempre ligadas à realidade, né? Elas não estão assim separadas. Então, de fato, quer dizer, há uma pujança em termos naturais, né? Assim, como há até hoje, né? É ainda, enfim, uma referência e uma marca, né? Mas como isso é explorado, quer dizer, isso pode ser ou minimizado ou pode ser valorizado, né? Em alguns casos era valorizado. No caso desses viajantes que têm essa perspectiva mais romântica, que é o caso do Humboldt e outros viajantes que são aqueles com os quais ela dialoga, há valorização. Mas há também uma crítica no caso de alguns viajantes, principalmente aqueles com um perfil mais comercial e econômico, e a crítica vem no sentido de dizer que a natureza atrapalha o progresso. Então, é preciso de uma mão interventora, racional, que eles, de alguma maneira, carregam, ou para usar os termos da Mary Louise Pratt, né, carregam os olhos do império, para justamente imprimir essa intervenção e dominar ou superar essa natureza hostil que atravanca o progresso, né? Ela escolhe dialogar com esses viajantes que falam bem da natureza brasileira, justamente porque ela quer também propagandear o seu país. Ela tem uma crônica, inclusive, que se chama O Brasil, e também não é relato de viagem, mas ela escreve quando ela está fora e publica fora, publica na Itália inicialmente. E, enfim, ela canta loas ao Brasil, ela fala muito da natureza brasileira e diz justamente que além de haver aqui uma natureza grandiloquente, magnânima, pujante, há também elementos da civilização. Né? Então, ela fala, nós estamos no caminho da civilização, né? Porque senão adotar pura e simplesmente esse discurso da natureza primal significa condenar ou colocar o seu país simplesmente numa condição de atraso. Ela percebe isso, então ela não só reproduz, mas ela também imprime uma marca própria na sua produção, fazendo com que os seus leitores olhem também para outros aspectos. Então, ela fala da produção historiográfica do seu momento, ela fala da produção científica, ela cita alguns centros e academias que estão sendo construídos no Brasil, ela fala de artistas importantes,
Então, ela levanta esses elementos que eu acho que são extremamente importantes para a gente não ter essa ideia de que os brasileiros ou os latino-americanos simplesmente reproduziram aquele discurso europeu. Eles dialogaram com esse discurso porque eles tinham conhecimento deles e era muito interessante, né, que eles dialogassem, mas eles também faziam as suas seleções, as suas escolhas. Então, por exemplo, no caso da Anísia, ela escolheu dialogar com os românticos e não com com esses viajantes com esse perfil mais comercial, que via na natureza latino-americana como negativa, e também imprimiam aí a sua particularidade, não é? De dizer que, olha, há outros aspectos que devem ser valorizados e que estão ligados não só à natureza, mas também ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento das ideias, né? E à própria produção, né? A produção econômica mesmo. Então, é engraçado, ela fala, por exemplo, da produção primária, mas era o que, digamos, esses países tinham a oferecer naquele contexto, né? Então, ela faz referências, por exemplo, à produção do período colonial, da cana-de-açúcar, em outros relatos de viajantes hispano-americanos que foram para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eles achavam que era sempre importante participar dessas exposições e feiras internacionais com os produtos que cada país podia oferecer. Então, quer dizer, nesse caso, mais especialmente em relação à produção primária. Mas ela também fala sobre esses outros elementos, que é a produção intelectual, não é? O mundo das ideias, a produção científica, que ela diz que era incipiente, mas que dava conta de mostrar que o país estava no caminho da civilização. A época que essas mulheres, objeto do seu estudo, escreveram, é também a época da formação da identidade nacional, da ideia de nação na América Latina, logo depois da independência. Como é que isso aparece no trabalho delas? Aparece muitíssimo. Inclusive, essa marca, né, dela tratar muito da natureza brasileira, isso é em si, não é, uma relação com toda essa produção literária, enfim, historiográfica, que valorizava a natureza brasileira como um elemento a ser cultivado, né, na história nacional, né? Isso foi um projeto, enfim, muito presente no próprio IHGB, né, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, entre os românticos, os literatos. Ela tem também um longo poema cujo personagem principal é um indígena, né? Então isso aparece muitíssimo na obra dela, não só nos relatos, mas em outros textos também. Mas, se você me permite, eu quero fazer também uma referência às outras viajantes, a Eduarda Mancilla, argentina, e a Gertrudis Gomes de Avellaneda, porque esse foi um dos pontos de um dos meus capítulos, né? Analisar esses aspectos que têm a ver com os seus países de origem, sobretudo em relação à questão nacional, né? Então, é muito interessante enxergar nas três, né, como elas carregam essa herança, digamos assim, cultural, né, dos seus países ou dos seus lugares de origem em relação à questão nacional. No caso da Nísia brasileira, da Nísia Floresta, inclusive ela assinava como Nísia Floresta Brasileira Augusta, né? Então, no caso da Nísia Floresta, e o Floresta também tem a ver com o lugar de nascimento dela, mas Floresta também um elemento, ela né, nasceu, você me disse antes... Ela nasceu no sítio Floresta, no Rio Grande do Norte, né? Então, hoje tem uma cidade com o nome dela, né? Cidade de Nísia Floresta. Então, ela carrega essa questão da natureza, isso, enfim, foi extremamente explorado, né? Enfim, para se construir essa ideia de nação no Brasil.
No caso da Argentina, ela fala muito pouco da Argentina, mas isso que é muito comum de se fazer a comparação, todo relato de viagem, a comparação é um elemento principal, né? Assim, entre a cultura de quem vem e a cultura que você está vendo, visitada, né? Mas, curiosamente, ela fala muito pouco do seu país de origem. Ela também escreveu muito posteriormente a viagem. Ela viajou na década de 60 e publicou na década de 80. É um livro de memórias, tanto que se chama Recuerdos de Viaje, né? Mas é curioso que, de alguma maneira, ela retrata também algo do seu país de origem, porque ela viajou na década de 60 e foi para os Estados Unidos e viveu lá no momento da Guerra Civil, ou seja, um momento em que o norte e o sul dos Estados Unidos estavam em guerra, né? E ela era argentina e vinha também de um país que tinha sido dividido de alguma maneira entre unitários e federalistas, né? Então, a Argentina, desde a independência até, né, durante o processo de consolidação, de formação e consolidação do Estado Nacional, viveu esse embate entre duas diferentes tendências, aquela que queria, que pensava Buenos Aires como centro e queria unificar o país sob a égide de Buenos Aires e o restante do país, né, que queria preservar a autonomia das províncias. Então, ao retratar os Estados Unidos em guerra, dividido, de alguma maneira ela tem como referência, e é possível perceber isso no relato, o seu próprio país e uma questão que era importante também para a formação do Estado Nacional. E no caso de Cuba, é muito interessante porque Cuba não era independente ainda, Cuba viria a ser independente só em 1898. Então, quando a Avellaneda viaja, ela ainda não era uma cubana. Ela era uma espanhola. Ela era uma espanhola ultramarina, seria, né, o mais correto chamá-la. E ela carrega, portanto, essa ambiguidade, né? Então, nos relatos também é possível perceber isso. Às vezes ela se chama de espanhola, às vezes ela se chama de cubana, tanto que ela foi incorporada nos cânones literários dos dois países, tanto da Espanha quanto de Cuba, mas ela não queria abrir mão de ser cubana, tanto que no momento em que ela vivia na Espanha, um poeta cubano fez uma lira da poesia cubana e não queria integrá-la porque ela era espanhola e vivia na Espanha. E ela, então, fez grande escarcéu e disse, não, eu quero participar. E fez que fez porque ela queria fazer parte desse cânone. Última coisa, nós estamos no finalzinho do programa. Vamos dizer assim, de ponta eram essas mulheres? Quer dizer, elas eram muito... elas eram a ponta de um iceberg ou elas eram únicas? Essa é uma pergunta ótima, porque, enfim, dá a oportunidade de falar um pouco sobre o problema da gente tratar dessas mulheres como excepcionalidades. Pois é, então. Né? Elas, na verdade, enfim, desempenham ali uma série de papéis, muitas vezes pouco comuns às mulheres, mas que estavam no limite do possível, né? Então, quer dizer, elas nem são à frente do seu tempo, mas também não se acomodam pura e simplesmente àquelas convenções que normalmente eram, não é, pensadas e atribuídas às mulheres, de forma que contribuíram assim, ainda que com esse discurso todo muito, não é, da falsa modéstia ou de uma certa desqualificação, autodesqualificação, contribuíram para afrouxar um pouco essa teia, né, muito fechada que estava colocada às mulheres e que pregava que o lugar natural da mulher era a casa. Portanto, elas, com as suas viagens, com a publicação, com a escrita dos seus livros, com a publicação desses trabalhos, elas contribuíam para, de alguma maneira, romper esses limites, né? Ou pode ser que não fossem grandes rupturas, mas para alargar um pouco essa teia e, com isso, elas rompiam, de alguma maneira, duas imposições que estavam colocadas, né? Que era
a de sair do seio familiar e doméstico, pura e simplesmente, e de também, enfim, não publicar ou não viajar, né? Ou não, quer dizer, elas rompiam essa fronteira geográfica e também intelectual, né? Quer dizer, saíam dos seus lugares geograficamente, mas também das suas posições, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer.